Aí vamos falar um pouquinho da marca da besta. Vou ler aqui o capítulo de Apocalipse, só que dessa vez vou ler diferente. Eu vou ler e depois eu vou ler o que os santos falaram a respeito dessas passagens e vai cair certinho com o que o seu Eugênio fala há muito tempo e o Rony aqui no programa. Vocês me permitam, vou ler aqui, né? Apocalipse capítulo 13, versículo de 1, vamos até o versículo 18. Vou ler. Vi então uma besta que subiu do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Tá? Não é como algumas imagens que a gente vê na internet, que bota como 10 cabeças. São 10 chifres e 7 cabeças. E 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia diademas. Diademas é como se fosse coroas ou tiaras, tá? E sobre as cabeças o nome blasfemo. Então, essa criatura, essa besta, ela tem 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, você tem os diademas, as coroas, tiaras, um enfeite, um adorno de metal ou pedras preciosas, tá? E aí algumas ilustrações antigas, até como os romanos usavam, que eles usavam aquele manto que representava a hierarquia deles, a questão daquela questão dos raminhos de oliveira na cabeça, enfim, também, tá? Só as traduções do que é diadema. Então tinha 10 chifres, 7 cabeças. Sobre os chifres, os diademas, e sobre a cabeça, nomes blasfemos, tá? A besta que vi parecia uma pantera, então pantera é negra, escura. Os pés, contudo, eram como os de urso, e sua boca e mandíbula como de leão. A gente vai encontrar esses símbolos aqui no brasão do Bento XVI, que foi Papa, não do nosso profeta, tá? O Bento XVI, que foi o Papa que assumiu após o falecimento de João Paulo II. Aí entra uma outra figura aqui, ó. E o dragão lhe entregou o seu poder, seu trono e grande autoridade. Bom, se ele entrega o poder e o trono e a autoridade, então a cadeira papal já não é mais de Deus, não está mais, é de Deus, mas não está mais lá, foi trasladada, a gente sabe, para Santa Catarina, com um profeta que foi nomeado Papa, assim que João Paulo II faleceu. Uma das suas cabeças parecia, aí olha que diz aqui, o dragão entregou seu trono de grande autoridade, aí já pula para outro assunto. Uma das suas cabeças, cabeças de quem? Uma das 7 cabeças da primeira besta, tá? Parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão. Depois de ter seguido a besta com admiração, adorou quem? O dragão, Satanás. Por ter entregue a autoridade, à besta. E adorou a besta dizendo, quem é comparável à besta? E as pessoas que admiram ela dizendo, e quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfemas, e também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu, então, a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Tenda é a casa de Deus, é a descendência de Deus, né? Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los, o que nós estamos vendo hoje dentro da Igreja Católica, né? Fazendo guerra contra os santos, vencendo até guerra contra Nossa Senhora agora. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Adoraram-no, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo. Então, todo mundo que Deus já sabe quem vai se salvar ou não, né? Vai adorar ou adorará a besta, né? Que não estará escrito na fundação do mundo, no livro da vida, do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aí vem aqui um recado de Deus, ó. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Nisto se firma a perseverança e a fé dos santos. Vocês já repararam que nesse trecho aqui ele foge um pouco do contexto das bestas? Ele vai trazer como se fosse, dizendo assim, ó, se você está destinado a ser preso, irmão, em nome de Cristo, você vai ser preso. Se você está destinado a morrer pela palavra de Cristo, ou pela espada, você pode ser morto por um exército anticristo, isso vai acontecer, tá? Aí nisto ele fala, aqui ó, do versículo 10, nisso se firma a perseverança e a fé dos santos. Ele está dizendo que isso pode acontecer com os seus santos. Aí vamos para frente.
Vi depois outra besta sair da terra. É outra besta, tá? Tem 3 figuras aqui em Apocalipse capítulo 13. Tem a primeira besta, tem o dragão que dá poder para essa besta, e ele é adorado, né, mediante o poder da besta, e o dragão age pela besta. Agora vem a segunda besta. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. Toda a autoridade da primeira besta, ela exerce diante desta. Francisco, né? E a besta falava como um cordeiro, mas por trás agia como um dragão. Falava bonzinho, falava em comunismo, em paz e amor, e juntar todas as religiões, que a gente devia ser ecumênico, aquela coisa toda, e por trás ia como um dragão, destruindo os princípios de Deus dentro da sua própria casa. Que é toda a autoridade da primeira besta, ela exerce diante desta, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, faz com que a terra, que as pessoas, né, os católicos, adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ela opera grandes maravilhas, até mesmo de fazer descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar na presença da besta, ela seduz os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem em honra da besta, que tinha sido ferido pela espada, mas voltou à vida. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, aqui que entra a infusão, ó. Infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorarem a imagem da besta. Isso aqui pode ser a inteligência artificial ganhando um corpo físico, ou entrando num controle total de armas nucleares, de qualquer tipo de arma, de fogo. Imagina, daqui a algum tempo não tem mais policiamento na rua, não precisa do policial mais na rua. São todos drones sobrevoando a sua cabeça, armados, e que se você estiver desobedecendo, você pode ser executado à luz do dia, tá? Faz também com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na mão direita e na fronte, ó. Vem de novo o que eu falei sobre inteligência artificial ainda agora, né? Que vai ser uma questão pelo medo, e é pelo medo, ó. Tá dizendo aqui, ó, faz com que todos que não adorassem mais da besta, né? Pequenos e grandes, ricos e pobres, tivessem, livres e escravos, recebam a marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca. Ou seja, controle de quê? Da mão de obra e da alimentação. Ou o número de seu nome. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente calcule o número da besta, pois o número deste homem é de homem. O número é 666. Aí vamos ler o que os santos falaram aqui sobre esse versículo. Bem aqui, ó. Sobre Apocalipse 13, 11. Apocalipse 13, 11 fala assim. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro. Vamos pegar a ajuda dos santos agora. São Cesário de Arles. Ele diz assim a explicação. É que tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, isto é, 2 testamentos, a semelhança do cordeiro, que é a igreja, mas que falava como um dragão. Esta é aquela que, sob o nome do cristianismo, se disfarça de cordeiro para instilar seu veneno de dragão para dentro da igreja, como a gente acabou de ler, que o seu Eugênio tem falado isso, sempre falou isso aqui, que eu, desde que eu conheci o seu Eugênio e acompanhei o programa, e o Rony, da infiltração, e o profeta falou muito nas mensagens, né, infiltração dentro da igreja, para quê? O que está falando aqui o santo, ó. Santo, há muitos anos atrás, lendo o Apocalipse e falando a mesma coisa que o profeta fala. Então, olha lá, de novo. 2 testamentos, a semelhança do cordeiro, que é a igreja, testamento da igreja, né, seus mandamentos, mas que falava como um dragão. Então, ele via dizendo que era através da igreja, está preservando os 10 mandamentos, mas está destruindo eles. Este é aquele que, sob o nome do cristianismo, se disfarça de cordeiro para instalar seu veneno de dragão. Esta é a igreja herética, que não imitaria a semelhança do cordeiro se falasse às claras. Agora ela finge ser cristã para enganar mais seguramente os desavisados. É por isso que o Senhor diz, guardai-vos dos falsos profetas, Mateus 7,15, São Cesário de Arles, perdão. Aí ele continua, os 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro significam que tentou estupidamente usurpar-se dos testamentos
que pertence ao verdadeiro cordeiro. Disse, porém, que falava como dragão, porque pela hipocrisia, isto é, pela simulação da verdade, né, a cara do Francisco isso aqui, engana os que seduziu. Não seria, pois, semelhante ao cordeiro se falasse abertamente como dragão. Finge agora, portanto, ser um cordeiro para avançar sobre o cordeiro, isto é, o corpo de Cristo. Então, ele se finge de cordeiro como se fingiu para avançar sobre o corpo de Cristo. Fala como dragão porque afasta do caminho da verdade o que iludidos o buscam. O que os iludidos o buscam o anticristo. Pois exercia todo o poder da primeira besta sobre a terra, ou seja, da primeira que antes diz ter visto subir do mar, a qual dera o diabo seu grande poder. Agora, São Gregório Magno, falando sobre esse trecho. Ele havia falado da primeira besta. Está falando do apóstolo João que escreveu. Isto é, do anticristo. É uma descrição anterior, pois do qual se dizia que esta outra besta também subiu, porque depois dele a multidão de seus pregadores se gloria do seu poder terrestre. Subir à terra é ensoberber-se por uma glória terrena. Ele está traduzindo o que é subir da terra. É se encher de soberba sobre a glória terrena. E tem 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, porque por meio da sua pretensa santidade, pretensa, mas não é santo, falsamente afirma que nele próprio existe a sabedoria e a vida singular, que o Senhor verdadeiramente teve em si, mas porque, sob uma aparência de cordeiro, infunde-se os seus ouvintes réprobos um veneno de serpente. Ele infunde nos seus seguidores um veneno de serpente, se fingindo de cordeiro. Com um acerto se acrescenta ali, e ele falava como um dragão. Ora, se esta besta, isto é, a multidão de pregadores, falasse abertamente como um dragão, ele não apareceria como semelhante a um cordeiro, mas assume a aparência de um cordeiro a fim de realizar as obras de um dragão. Santa Beda. Ele a chamou de outra em razão do seu ofício. De um outro ponto de vista, trata-se de uma única besta, mas que é do mar, como Daniel testifica, também a terra. Pois quando ele viu 4 bestas subindo do mar, foi-lhe dito isto: estas 4 bestas são 4 reinos que surgirão na terra. Daniel 7,17. E tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava como dragão. Ele mostra primeiro que o chifre de um cordeiro, para que possa secretamente introduzir o veneno do dragão, pois valendo-se de uma falsa aparência de santidade, que o Senhor verdadeiramente teve em si, o impostor, dizendo ter uma vida de sabedoria incomparável, com relação a esta besta, o Senhor diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm vos vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Então, seu Eugênio Rony, pegando o gancho da IA, que é uma ferramenta que vai servir para ser feita a marca da besta nas pessoas que acreditarem no mundo e em Satanás, 3 santos, citei 3 aqui, São Cesáreo das Artes, São Gregório Magno e São Beda. Todos 3 falando sobre esse mesmo versículo e chegando à mesma conclusão que vocês chegam há muito tempo. Então, para quem tem dúvida, né, do programa, ou tem dúvida das profecias, porque o seu Eugênio não tira nada da cabeça dele, muito menos o Rony, ou qualquer pessoa desta obra, a gente lê as mensagens, o Espírito Santo nos dá o discernimento, e as mensagens são bem claras, e elas explicam bem o que está acontecendo. Então, essa questão da inteligência artificial, essas questões que estão vindo no mundo, o controle, a marcação, tudo isso, não devemos, né, nós que estamos procurando estar no caminho com Jesus Cristo, ficar temerosos disso. Essas coisas vão acontecer, devem acontecer, toda profecia vai acontecer. O que Jesus disse para a gente? Não se alarmais, não ficais inquietos, não se preocupais. Aí a gente pode perguntar, mas então por que vocês trazem isso o tempo todo no programa? Porque Jesus também diz para a gente nas Escrituras, para a gente estar atento, para a gente estar alertando, para a gente estar pregando, para nós estarmos falando. Porque se é difícil
para nós que já estamos na obra, lendo as mensagens, entender ou conseguir ter um diagnóstico de tudo que está acontecendo no mundo com mais clareza, você imagina quem está no mundo perdido, assoberbado, vivendo uma vida, uma hora sim, outra não, acordando sobre os braços, como o seu Eugênio diz, mal sabe fazer o sinal da cruz, como se estivesse espantando um mosquito. Então, como estão essas pessoas lá fora? Então, nós temos que ter toda a paciência do mundo. Primeiro, interiorizar essa paz dentro de nós mesmos, para poder pregar com sabedoria e falar com sabedoria da palavra, né? Falar com sabedoria, irmãos, não é falar bonito, não é falar diferente, é ler as mensagens e explicar elas da forma com que Deus ensinou a gente. Ler com forma tranquila, ou simplesmente só entregar o panfleto para a pessoa ler e Deus faz o resto, né? Sem ter soberba nem arrogância, achar que a gente faz alguma coisa. Quem faz sempre é Jesus Cristo, é nosso Deus Pai, através do Divino Espírito Santo. Nós não fazemos nada. Então, mais uma vez, um livro que eu encontrei aqui, né, que são relatos de santos católicos explicando o Apocalipse, explicando o Evangelho de Jesus, que vão bater em tudo o que as mensagens do profeta traz para a gente. Você pode pegar a mesma coisa, só que com outras palavras, a forma que os santos escreviam, dependendo de cada época, tinha uma forma mais diferente de escrever, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Pregando que as coisas vão acontecer, as profecias estão se cumprindo e que nós temos que estar acordados, não dormindo, né? Buscando estar sempre em oração, buscando estar sempre em comunhão com Jesus, buscando estar sempre falando com Jesus o tempo todo. A gente leu, né, eu, Marcelo e o Rony fizemos um último podcast que nós fizemos juntos, nós falamos sobre isso, trouxemos umas mensagens que o seu Eugênio separou, dizendo que Jesus pede para que você converse com ele. Está com dificuldade? Converse com ele, fale com ele, se ponha na mão dele. Não é sair praguejando quando alguma coisa acontece de ruim na sua vida, é procurar conversar com ele, né? É difícil, é mais fácil falar do que fazer, eu sei que é difícil, não estou dizendo para vocês aqui com hipocrisia que é fácil, é bem difícil fazer, mas o caminho que nós temos é esse, irmãos, é rosário, acompanhar o Santo Terço da Palavra Viva de Deus, o programa com a família, procurar estar sempre vigiando para não cair em pecado mortal, se cair, procurar se corrigir o quanto antes, pedir perdão para Deus, dobrar seu joelho, se arrepender e voltar atrás, não ficar nesse martírio, eu pequei, eu não sou digno da misericórdia. Tirem isso do coração de vocês, isso também é obra satânica para afastar você do Senhor. E quanto à inteligência artificial, bitcoins, controle, tudo que vier, lembre-se da passagem de Jesus. O tolo construiu a sua casa sobre a areia. Veio a enchente, veio as ondas, veio a água e levou. A pessoa sábia, a pessoa que é temerosa a Deus, constrói o seu alicerce em Jesus Cristo, que é a rocha, em cima da montanha. Isso pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer mazela, pode vir qualquer coisa, a sua casa ficará de pé e no final dos tempos será erguida junto com o nosso Santo Cordeiro imolado. Imaginou que cena magnífica, Rony, seu Eugênio, descendo do céu, o Santo Cordeiro de Deus, todos os anjos e santos, ao lado dele, o nosso amado profeta, cumprindo a profecia que o próprio Jesus fez para ele no livrão, que quando ele voltasse, todos saberiam que ele é, ao lado a Santa Ladi e todos. Que maravilha de cena, que coisa magnífica de poder só imaginar. Você imagina se nós tivermos a graça de poder contemplar. Contemplar todos nós vamos, né? O mundo inteiro, todo, bem, bons ou ruins, vão contemplar essa vinda do Senhor. Espero que nessa contemplação nós podemos ter, na certeza da nossa alma, que nós fizemos pelo menos o mínimo que nós podíamos pastar para merecer essa grandeza que é estar junto de nosso Senhor Jesus Cristo num novo reino, nesse novo mundo que está por vir. Esqueçamos esse medo, dá medo, dá angústia, mas esqueçamos esse medo. O medo não vem de Jesus, o medo vem do inimigo dele. Tenhamos fé e a coragem dos santos para entregar nossa vida, para entregar nossa carne, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, Rony, seu Eugênio, Marcelo? Certinho, André, isso mesmo, muito bem, né? Agora são